Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de Teoria das Estruturas 2. Pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil, pessoal. Minha especialização foi em cálculo estrutural, estruturas de concreto armado, estruturas metálicas de protendido. Além disso, sou professor acadêmico há anos e tenho esse canal aqui no qual ajudo milhares de pessoas Brasil afora. Pessoal, resolvi essa atividade com vários grupos de estudo ao longo desta semana, atividade que ficou um pouco confusa para vários estudantes, nitidamente eu notei isso, por isso eu estou vindo aqui gravar esse vídeo para tentar clarear um pouco a interpretação de vocês e ajudá-los da melhor maneira possível. Mas antes, quero só te pedir para se inscrever nesse canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que isso me ajuda demais, pessoal. E muita atenção, porque infelizmente alguns alunos me relataram que está sendo comercializada essa atividade e está realmente bem errada. Eu tive o desgosto ou desprazer de receber duas versões que, francamente, pessoal, muito cuidado. Eu falo porque, sobretudo nessa área, eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu sou engenheiro civil e essa é a minha especialização, então minha área de atuação. Então, é bem complicado quando a gente vê determinadas pérolas por aí, sobretudo que cobram sobre isso e se dizem assessoria acadêmica. Portanto, é engraçado, mas ao mesmo tempo é sério, porque é a nota de vocês que está em jogo, tá? Então, muita atenção, porque daqui a pouco vocês têm prova, então é fundamental ir bem nas atividades e no mapa. Então, vem comigo, pessoal, vou tentar clarear um pouco essa atividade para vocês. Bom, como vocês já sabem, essa atividade trata acerca de dois métodos de cálculo estrutural que a gente estrutura essencialmente para resolver estruturas hiperestáticas. O que são estruturas hiperestáticas, pessoal? Antes de mais nada, a gente tem que abordar isso. Lembra? O que é estrutura hiperestática? Bom, quando a gente analisa, pessoal, a estaticidade de uma estrutura, a gente tem três categorias. Lembram? A estrutura pode ser hipostática quando o número de incógnitas é inferior, ao número de equações, isostática quando a gente tem igualdade dessas grandezas e hiperestática quando temos mais variáveis do que equações. Lembrando que para uma equação ser isostática, pessoal, nosso parâmetro sempre são as equações de equilíbrio. Então, tendo número de reações igual ao número de equações, temos uma estrutura isostática. Porém, esses dois métodos, que é o método das forças e o método dos deslocamentos, eles são voltados, pessoal, para estruturas hiperestáticas. Aí você vai me perguntar, então ele não funciona para estruturas isostáticas? Sim, é óbvio que funciona, pessoal. Só que não faz sentido usar um método desse, dado o seu esforço matemático, em uma estrutura ISO, porque ISO a gente mata com equações de equilíbrio, mais do que o suficiente. Porém, em estruturas hiperestáticas, a gente precisa de algo mais. Ou seja, ao usar todas as equações de equilíbrio, ainda assim, a gente não consegue determinar as reações de apoio. Então, a gente vai precisar de outras equações. Daí a gente entra em duas análises, pessoal. Lembra que são as leis constitutivas, então são as leis físicas, propriedades físicas do nosso material. E também a gente tem as famosas equações de compatibilidade, seja de deslocamento e deformação. Então, a gente vai usar esses três conceitos para destrinchar e para aplicar esse método. Quais são eles? Equações de equilíbrio, equações e condições de compatibilidade de deslocamento e deformação e leis constitutivas, ou seja, propriedade física dos materiais. Lembra lá, lei de Hooke, pessoal? Material elástico linear, beleza? Bom, já falei bastante, mas eu trouxe um material aqui para vocês que vai ajudar bastante. Então, vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou falar então, pessoal, sobre o método das forças, que é um método muito interessante. Na verdade, se você analisa bem, o método das forças e o método dos deslocamentos são dois métodos duais, ou seja, um é praticamente o oposto, o inverso do outro. A metodologia é inversa, mas são métodos bastante interessantes. Lembrando que a gente vai falar de método das forças, só que eu pressuponho que vocês já viram o princípio dos trabalhos virtuais. Ao longo dessa semana, os alunos que eu resolvi essa atividade nos grupos de estudo, nas nossas lives, me falaram que vocês já estudaram, né? Princípio dos trabalhos virtuais, PTV, né? Então, lembra disso, tá? A gente tem que usar isso nesse método.
Mas falando especificamente sobre o método das forças, pessoal, o que que ele é? É um método utilizado para o cálculo de estruturas hiperestáticas. Isso é feito de que forma, pessoal? Por meio da sobreposição ou superposição de soluções estaticamente determinadas que obedecem às condições de equilíbrio, visando alcançar uma solução que satisfaça as condições de compatibilidade. Falei grego, né? Primeiro, o que são soluções estaticamente determinadas? Pessoal, são estruturas isostáticas, simples assim. Então a gente vai usar uma sequência de estruturas isostáticas que vão, por consequência, obedecer às condições de equilíbrio. E a partir de toda essa sobreposição, a partir dessa sequência de estruturas iso, a gente vai buscar uma solução que, além de satisfazer o equilíbrio, ela satisfaz também as condições de compatibilidade. A gente vai verificar que no método das forças, a partir do momento que a gente vai considerando as nossas estruturas ISO, ou seja, estaticamente determinadas, as condições de compatibilidade não são satisfeitas. Então a gente vai ter que fazer uma sobreposição de várias estruturas estaticamente determinadas para achar simultaneamente uma solução que satisfaça tanto o equilíbrio como a compatibilidade. Bom, qual é o roteiro, portanto, da aplicação do método das forças? É simples. Primeiro, a gente escolhe os vínculos e apoios a serem removidos. Como assim? Lembra que esse método a gente usa para estruturas hiperestáticas. Então, para tornar uma estrutura hiperestática em isostática, a gente tem que fazer o quê? Remover determinados apoios. Então, o primeiro passo é esse. Vamos escolher determinados apoios e métodos para serem removidos. Beleza. Segundo, a gente vai ter que elaborar o sistema de carregamento. Como assim? A nossa estrutura ela vai estar submetida a um carregamento externo. Ponto. Ok. Só que, nesse método, a gente vai colocar, além do carregamento externo, outros elementos variáveis que a gente vai chamar de hiperestático, pessoal, que daqui a pouco eu vou explicar. Só que cada carregamento desse atuando de forma isolada. E só no final a gente sobrepõe, beleza? Depois a gente determina os coeficientes. Nesse método a gente tem alguns coeficientes que eu vou explicar agora. E por último, determinados coeficientes é só resolver o sistema linear, beleza? Bom, e aqui eu trouxe um exemplo dessas etapas para ilustrar melhor. A gente tem um pórtico, aqui é um pórtico plano, E a gente verifica que aqui em A a gente tem um engaste e em B a gente tem um engaste. Portanto, 6 reações de apoio. Bom, como a gente se trata de um plano, a gente tem 3 equações de equilíbrio. 6 menos 3 dá 3. Logo, o grau de hiperestaticidade aqui é 3. Então, a gente tem 3 variáveis excedentes. Beleza. E agora? Bom, agora, pelo método das forças, a gente tem que transformar isso em estrutura isostática. Eu transformei. Olha lá, não tem mais engaste. Eu coloquei um apoio de segundo gênero no A e um apoio de primeiro gênero no B. Apoio de segundo gênero no ponto A tem 2 reações. De primeiro gênero do B tem uma, então 2 mais 1 dá 3. 3 reações, 3 equações de equilíbrio, a estrutura é ISO. Ok. O equilíbrio, as condições de equilíbrio estão satisfeitas. Tem uma estrutura isostática, ok. Só que ela não corresponde às condições de compatibilidade. O que é isso, professor? Deixa eu pegar aqui o mouse para assinalar para vocês. O que é isso, gente? Condições de compatibilidade, deslocabilidade e deformação. Concorda comigo que aqui a gente tinha engaste. Se eu tinha engaste, qual o deslocamento horizontal do ponto B? É 0, não tem grau de liberdade em B. E qual é a rotação do ponto B? 0 também, porque o engaste não permite nem o deslocamento horizontal, nem vertical, nem rotação. Só que se eu olho no ponto B, eu tenho um apoio só do primeiro gênero, então eu só vou ter uma reação vertical. Logo, o movimento horizontal do ponto B é permitido, assim como a rotação do ponto B também é permitida. Então, a condição de compatibilidade não é satisfeita, apesar do equilíbrio ser satisfeito. Assim como no ponto A. No ponto A eu vou ter essa rotação, e anteriormente eu não tinha, então também não é satisfeito. E aí, pessoal, sendo assim, não é só remover os vínculos. O que a gente faz? Eu removo o vínculo e no lugar do vínculo, daquele grau de liberdade que eu liberei, eu vou colocar uma força, que é esse x1. Por exemplo, em A, o engaste ele prendia a rotação, certo? Então não girava.
Só que aí eu coloquei um apoio do signo gênero em A. Então agora gira. Só que para combater esse giro eu coloco o quê? Uma força que eu vou chamar de X1. O mesmo se aplica no ponto B. Eu coloco uma força X2 e uma X3. A essas forças, denominadas X1, X2, X3, X não sei quantos, a gente chama de hiperestático, beleza? Então, essas são as incógnitas. Olha, eu já respondendo a atividade de vocês. Hein, beleza? Pegou a ideia? Então, pessoal, essas são as incógnitas. São as variáveis ou as reações excedentes. Isso são as incógnitas do método da força, beleza? Olha, já dei a resposta, hein? Tranquilo? Bom, beleza. E agora, o que eu faço? Ora, aqui então, a esse sistema aqui, ó, que a gente fez aqui, deixa eu até voltar, esse daqui, a gente dá o nome de sistema SP, que é o tal do sistema principal. Então, ó, esse aqui é o nosso sistema principal. E aí, lembra que eu falei que no método das forças tem uma sobreposição de soluções estaticamente determinadas? É o que a gente faz agora. A gente pega o nosso sistema principal e a gente tem a solução zero, que é o quê? É a estrutura isostática submetida unicamente aos carregamentos externos, que é esse monte de setinha aqui, ó. E aí, ó, se você olha nos apoios, não tem hiperestático, tá? Eu vou deixar só com os carregamentos externos atuando. Ok, resolvo e guardo essa solução. Isso daqui é a posição deformada, tá? Isso aqui é o deslocamento nesse ponto. E aí, o que significa esse sigma 10, sigma 30? Ó, o primeiro índice, pessoal, diz respeito ao ponto ou a direção. É melhor a direção, né? É melhor. Ou ponto, tanto faz. E o segundo índice, que é esse zero, diz respeito ao carregamento. O carregamento zero sempre é externo. Então, por exemplo, se eu pego sigma 10, significa o quê? É o carregamento no... delta é esse sigma ou esse delta é deslocamento. Então, delta 10 significa o quê? É o deslocamento no ponto 1, ou seja, na direção 1, devido ao carregamento zero. Isso aqui em 3 é o deslocamento na direção 3 devido ao carregamento zero. Isso aqui é o carregamento na direção 2 devido ao carregamento zero. Só isso. Bom, beleza. Então, a gente fez isso. Agora a gente passa por os hiperestáticos. No caso 1 é o quê? É só o hiperestático 1 atuando. Que é quem? Que é esse rapazinho aqui, ó, X1. E aí a gente vai calcular sigma 11, sigma 21, 31. Que é o carregamento no ponto 1, sigma 11, devido... que é o deslocamento na direção 1 devido ao carregamento 1. O que é sigma 31? É o deslocamento na direção 3 devido ao carregamento 1. O sigma 21 é o deslocamento na direção 2 devido ao carregamento 1. E assim sucessivamente. A gente tem 3 hiperestáticos, então a gente vai ter 3 carregamentos, ou 3 hiperestáticos atuando isoladamente. Beleza? Uma ponderação importante. Quando a gente faz essas considerações aqui, 1, 2, 3 do hiperestático, seu valor é unitário, ou seja, x1 igual a 1, x2 igual a 1, x3 igual a 1. Ufa, feito isso, pessoal, a gente tem então um sistema linear que a gente pode montar. Então, aqui está o nosso sistema linear. Eu tenho 3 hiperestáticos, logo 3 equações, beleza? Onde aqui, ó, se a gente analisa, isso aqui é o deslocamento na direção 1 devido ao carregamento 0, deslocamento na direção 1 devido ao carregamento 1, deslocamento na direção 1 devido ao carregamento 2. Agora, se eu pegar esse daqui, ó, por exemplo, esse deslocamento na direção 3 devido ao carregamento 2, entendeu? E a gente monta o nosso sisteminha linear. E aí, ó, a gente repara aqui, e aqui, ó, o que a gente quer determinar é esses caras aqui, ó, x1, x2, x3, beleza? Tranquilo até aí? Foi? Bom, pessoal, e agora? O que a gente vai querer, pessoal? Bom, só que para resolver esse sistema, repara que a gente tem que determinar isso daqui, ó, esses deltas, que são os deslocamentos, beleza? Estes são os coeficientes, pessoal. E aí, se a gente analisa, a gente tem duas categorias que eu classificaria assim de coeficientes. A gente tem aqueles que sempre terminam em zero. Se a gente olha lá no sistema linear, toda essa coluna aqui, olha lá, os carregamentos, os deslocamentos terminam em zero, tá vendo? Olha lá. E são independentes. Como assim? Eles não são multiplicados por variável. A esse vetorzinho aqui a gente dá o nome de
termos de carga. Por quê? São deslocamentos na direção I, ou seja, na direção qualquer, devido ao carregamento externo. Então, são termos importantes. Aos demais deltas, o delta e J, a gente chama de coeficientes de flexibilidade. Termo importante na atividade de vocês. O que ele representa? Representa os deslocamentos na direção I devido ao carregamento na direção J, pessoal. Tranquilo até aí? Então isso é o que ele representa. Tá beleza para vocês? Pegou a ideia, pessoal? Então esses são os coeficientes de flexibilidade, beleza? Tem a definição certinho para vocês colocarem na atividade de vocês. Depois vem lá o livro certinho, beleza? Para ficar algo mais erudito, eu digo. Tranquilo? Mas aqui meu intuito é mostrar para vocês o que é cada termo e assim facilitar a compreensão de vocês sobre o método. Bom, então a gente tem termos de carga e os coeficientes de flexibilidade. Feito isso, a gente, portanto, pode calcular a estrutura, ou seja, resolver o sistema linear. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático. Ó. A gente tem essa estrutura, certo? E aí, ó, repara, eu tenho um apoio excedente, que é o C, né? Porque aqui tem duas reações, aqui tem uma, 3, só que aí tem mais uma no C, que é 4, sobrando. Então, eu tenho uma estrutura hiperestática de grau 1. E o que a gente faz? Primeiro passo que eu falei, olha lá, a gente estabelece o sistema principal, que é o quê? Eu ranco um apoio, então eu ranquei o apoio C. Ranquei, olha lá como que fica. Fico com isso daqui. Beleza? E aí eu analiso essa estrutura, que agora é isostática, submetida à ação do carregamento externo, que é esse P e esse carregamento aqui, beleza? E eu faço o cálculo com isso. Fazendo um cálculo com isso, a gente sabe que a gente vai obter o tal do sigma 10, que é o deslocamento devido ao carregamento externo, que é o coeficiente ou termos de carga, tanto faz, beleza? E depois, o que a gente faz? A gente analisa a estrutura agora sem carregamento externo, ou seja, sem isso daqui, olha lá aqui embaixo, ó. Só que com a força pontual, que é o hiperestático, né? Atuando na direção oposta a esse deslocamento. Por quê? Olha que interessante. Porque quando eu tiro o apoio, quando a estrutura está submetida ao carregamento, ela desce, então eu vou colocar uma força unitária aqui, que é o hiperestático, né? Na direção oposta para anular esse deslocamento e reestabelecer a configuração inicial, onde tinha um apoio, beleza? E aí, claro, a gente vai ter as nossas equações. Olha lá, esse sigma 10, esse delta 10 ou sigma 10 é o coeficiente de carga, o termo de carga, devido ao carregamento externo, ou seja, esse cara. E o sigma 11 é o quê? É o deslocamento na direção 1, que é a direção vertical, devido à força 1, esse hiperestático aqui, ó, ou seja, esse cara, beleza? E a gente multiplica pelo hiperestático que eu chamei de VC. E aí eu chego àquele sistema linear. Nesse caso, se resume a só essa equação. Por quê? Porque eu só tenho um hiperestático. E aí é essa equação, olha lá. Sigma 10, o sigma 10 vem daqui, mais menos sigma 11 vezes VC. Beleza aí? Tranquilo? E aí, resolvemos o nosso sistema... Nem é sistema linear aqui, né? Resolvemos a nossa equação e determinamos, portanto, a nossa reação de apoio. Tranquilo até aí, gente? Pegou a ideia? Aí, claro, a pergunta que não quer calar. Como eu calculo esse sigma 10? Eu entendi, eu tenho que calcular ele primeiro. Sigma 10, sigma 11. Daí que vai entrar aquele conceito clássico, maravilhoso, aquele teorema que chama princípio dos trabalhos virtuais. Vocês já estudaram na unidade 2 do livro de vocês. Então a gente vai usar aquele artifício para calcular esses deslocamentos. Feito o deslocamento, calcula os hiperestáticos. Com o hiperestático você tem, portanto, a possibilidade de calcular todas as reações de apoio e, consequentemente, fazer os diagramas de esforço cortante, momento fletor e esforço normal. Beleza? Ufa! Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, compreendido. Espero do fundo do coração que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho a cabeça de vocês sobre o passo a passo do método das forças, tá bom? Como eu disse, resolvi essa atividade com vários alunos, vários grupos de estudo ao longo dessa semana. Estamos também
auxiliando no mapa dessa matéria que é muito complicada. Gente, convenhamos, essa é a matéria mais difícil do curso de engenharia civil. Não é simples, pessoal. Portanto, muito cuidado. Não peça ajuda aí ou fica comprando trabalho desse pessoal fantasma que fala que é assessoria, não. Pelo amor de Deus, gente. Não caia em golpe. Muita gente ficou de sub o módulo passado. Espero, então, que não repitam esse erro, tá bom? Então, precisando de ajuda, me manda o WhatsApp. Meu número está na descrição do vídeo. Estou ajudando nesse mapa de fundações, teorias de estruturas 1 e 2, qualquer matéria. Vai ser um prazer, pessoal, resolver esse mapa com vocês, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui então. Fiquem com Deus. Precisando de ajuda nessa atividade ou em qualquer outra, é só mandar o WhatsApp, beleza? Queridos, bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!